Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. Unimed Juiz de Fora, o melhor e mais seguro plano de saúde da região. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. O laudo pericial sobre o acidente com 2 ônibus na BR-040, que matou 4 pessoas e deixou 40 feridas, indica que o motorista do ônibus da aviação Cometa, que fazia o trajeto Belo Horizonte-Rio de Janeiro, teve reação tardia e, por isso, não conseguiu evitar a colisão com o ônibus coletivo urbano que fazia a linha Toledos. 4 pessoas que estavam neste coletivo morreram. Uma criança de 2 anos, a mãe dela de 21 e que estava grávida, além de uma adolescente de 16 anos e uma outra mulher de 47 anos. As informações constam do laudo da Polícia Rodoviária Federal, encaminhado na última sexta-feira à Polícia Civil. O inquérito está na 3ª delegacia com o delegado Daniel Bittmiller, que vai apontar as responsabilidades no acidente. Importante destacar que o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal não aponta culpados, mas trata apenas da dinâmica do acidente, como esta informação da demora na tomada de reação do motorista do ônibus interestadual. Você pode perguntar, e a velocidade do ônibus? A velocidade é apontada na análise do disco-diagrama do medidor inalterável de velocidade e tempo, conhecido popularmente como tacógrafo, que fica a cargo da perícia da Polícia Civil. O delegado da Polícia Civil informou que trabalha para agilizar a investigação e, em breve, vai trazer detalhes sobre o que provocou a colisão. Além do laudo pericial da PRF, a Polícia Civil tem trabalhado com depoimentos das vítimas e testemunhas, análises de imagens de câmeras de monitoramento próximas ao local da batida e informações passadas pelas empresas envolvidas no acidente. Um idoso morreu em um acidente na BR-116 em Leopoldina. Liriane Rodrigues, do Bom Dia Leopoldina, tem as informações. Um idoso de 71 anos morreu nesta segunda-feira em um acidente entre o automóvel que dirigia e um caminhão no quilômetro 783 da BR-116 em Leopoldina. Os veículos bateram de frente e o carro onde estava o idoso, esse aqui com placa do Rio de Janeiro, ficou completamente destruído. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a análise preliminar do local do acidente apontou que o carro, um Fiat Argo, trafegava no sentido Leopoldina, além Paraíba, quando o seu condutor perdeu o controle da direção e ocupou a faixa do sentido oposto, colidindo então com o caminhão que vinha no sentido contrário. O idoso morreu no local e seu corpo foi encaminhado ao IML de Leopoldina. O condutor do caminhão, de 28 anos de idade, saiu ileso. A Polícia Civil realizou a perícia no local e vai investigar o caso. Um ônibus de turismo capotou na madrugada de hoje na BR-262, na altura do bairro Realeza, em Manhuaçu. De acordo com o SAMU, dos 42 ocupantes no ônibus, 39 eram passageiros, 2 motoristas e um bebê de 4 meses. 30 vítimas foram encaminhadas ao hospital. Um recém-nascido sofreu traumatismo craniano e suspeita de fratura no braço. Segundo o SAMU, além do bebê, há mais uma passageira em estado grave, uma mulher de 56 anos que teve traumatismo craniano. As vítimas mais graves foram levadas ao Hospital César Leite, em Manhuaçu. As com menor gravidade ao Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim, ou para o AI de Manhuaçu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo, saiu da pista e caiu numa ribanceira, descendo por cerca de 20 metros. O impacto foi amenizado por 2 árvores que seguraram o veículo, impedindo que caísse por mais 10 metros. Ainda segundo os bombeiros, a falta de visibilidade e instabilidade do veículo dificultaram o trabalho. O ônibus saiu de BH e seguia para Vitória. Chovia no momento do acidente. Um motociclista de 51 anos morreu no último domingo após atropelar um cachorro que atravessou a rua de forma inesperada em Miraí. Desculpa, eu que errei aqui. Pode fazer uma... Beleza. O motociclista perde o controle e cai da moto. De acordo com a PM, ele foi socorrido pelo SAMU, mas morreu no hospital de Miraí.
A vítima estava indo trabalhar na zona rural no momento do acidente. Ainda de acordo com a PM, o cachorro atravessou justamente quando viu o irmão da vítima. Após o acidente, o cachorro sai correndo assustado, mas já foi resgatado por uma ONG da cidade. O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra Matheus França, de 32 anos, por ter matado a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos. O crime foi no dia 19 de julho, após uma discussão sobre dívidas de apostas que ele tinha. Depois de jogar o corpo embaixo de um viaduto, Matheus ainda foi para a Serra do Cipó com os amigos e no dia seguinte registrou o desaparecimento da mãe. A promotoria explicou quais crimes foram apontados na denúncia. Um filho denunciado por feminicídio contra a própria mãe. O Ministério Público ofereceu à Justiça a denúncia contra Matheus França, acusado de ter matado a professora Soraya Tatiana Bonfim França em julho deste ano em um crime que chocou o Brasil. Matheus está sendo denunciado por 3 crimes e a pena pode chegar a 60 anos de reclusão. Foram imputados 3 crimes. Primeiro, feminicídio, praticado em desfavor de sua própria mãe, tipificado no artigo 121-A do Código Penal, com 2 causas de aumento, pelo fato de ter sido cometido por asfixia e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, e outros 2 delitos chamados conexos, isto é, o crime de ocultação de cadáver e também fraude processual. De acordo com o Ministério Público, o que mais chamou a atenção no material enviado pela Polícia Civil foi a frieza do acusado. Primeiro, o fato de ter sido praticado pelo filho em detrimento de sua própria mãe, dentro da própria residência em que ambos moravam. E, ademais disso, claro, a forma com que perpetrado esse crime de homicídio, por asfixia. E mais, o meio ou a motivação torpe, na medida em que, como já é sabido pela imprensa, assim ele agiu impelido, movido por ganância. A denúncia pede ainda a manutenção da prisão preventiva de Matheus e a fixação de um valor mínimo de reparação a outros familiares de Soraya. Caso a denúncia seja aceita pela Justiça, o próximo passo será a marcação da audiência de instrução e depois o julgamento. A promotoria destaca que Matheus deve ir a júri popular. Todos os crimes dolosos, isto é, voluntários contra a vida, têm competência no tribunal do júri, de modo que sempre que nós tratarmos de um crime de homicídio ou outros dolosos contra a vida, o julgamento é feito pelo tribunal popular, pelo tribunal do júri, bem como os crimes a ele conexos, neste caso, por exemplo, fraude processual, ocultação de cadáver, previstos respectivamente no artigo 347 do Código Penal e artigo 211 do Código Penal, por serem conexos, terem sido praticados juntamente ou em razão deste crime principal de homicídio, também são julgados pelo chamado Tribunal Popular do Júri. Um homem furtou a câmera de segurança de uma lanchonete no centro de Muriaé. Ele foi flagrado pelo próprio equipamento de segurança. Repare que no início da imagem ele caminha ao lado de um homem de casaco vermelho. Ele para em frente à lanchonete e começa a observar o estabelecimento. Ele sobe no degrau da entrada do comércio e furta a câmera de segurança. Depois, ele sai com a câmera em mãos. O furto foi na rua Barão do Monte Alto, no centro de Muriaé. Segundo a Polícia Militar, o suspeito seria usuário de drogas. Ainda segundo a PM, eles furtam frequentemente objetos em troca de entorpecentes. Ninguém foi preso. Uma advogada criminalista foi executada no bairro Ermelinda, região noroeste da capital. O corpo de Camila Cristina Rodrigues dos Santos foi encontrado caído na calçada. Ela foi morta com mais de 20 tiros. Uma câmera de segurança registrou o momento da execução. Pouco depois das 7 da manhã, a advogada Camila Cristina Rodrigues dos Santos foi surpreendida enquanto tentava entrar em um carro que estava estacionado. Outro veículo se aproximou, um homem desceu e disparou várias vezes. A vítima morreu na hora, os criminosos fugiram e a polícia agora investiga a motivação do crime. Boa noite, gente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de luz. Uma pessoa legal, até certo ponto. Então eu tô botando aqui, porque fofoqueiro tem um monte, né? Então já pode passar o recado. Eu tô de guerra, tá? Então começou com história triste, com mimimi, com vai pra desgraça pra lá. Eu estou de guerra. E com quem eu tô sabe, entendeu? Mas como não me atende, como não me retorna, então é isso.
Porque daqui a pouco tá, ai, meu doendo. E você pode saber, fui eu. Beleza? Fui eu. Ai, meu doendo, fui eu que botei. E não vai ser pouco, fui eu que botei. Eu não tô ameaçando, eu tô avisando que eu vou fazer. Camila tinha 32 anos e atuava como advogada criminalista. Dias antes de ser morta, ela publicou nas redes sociais, segundo as palavras dela, que estava em guerra. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais, lamentou a morte e disse que vai cobrar rigor na apuração. A brutal execução da advogada criminalista Camila Cristina Rodrigues dos Santos, na capital, não é apenas um ataque covarde contra uma profissional, mas uma afronta à nossa classe e ao próprio Estado Democrático de Direito. Precisamos transformar esta dor em luta. É urgente discutir medidas de segurança para que advogadas e advogados possam exercer sua missão constitucional sem qualquer tipo de medo. É indispensável cobrar do Legislativo a aprovação de projetos que tornem hediondos os crimes cometidos contra os advogados e contra as advogadas. A advocacia não se intimida. Nós exigimos punições mais severas e condições reais de proteção para quem defende direitos, garantias e a própria justiça. O corpo de Camila deve ser sepultado nesta terça-feira na capital mineira. A polícia conta com denúncias anônimas para chegar até os autores. Voltamos na sequência com mais informações do Jornal da Alterosa. Até já. A Polícia Rodoviária Federal de Muriaé voltou a alertar a população sobre um site que divulga leilões falsos de veículos na cidade. A página, antes hospedada em www.grupomuriaé.com, os criminosos alteraram o site. Agora está no endereço grupomuriaé.org. O site informa que os leilões ocorrem no quilômetro 704 da BR-116, no bairro Universitário. Mas no local não há qualquer estrutura destinada a essa atividade. Com aparência profissional, a página exibe veículos com preços abaixo do mercado e contatos por telefone e WhatsApp, o que pode induzir vítimas a erro e gerar prejuízos financeiros. A PRF orienta que não sejam feitos depósitos, transferências ou cadastros no site e que, em caso de dúvida, as pessoas busquem órgãos oficiais de trânsito. Vítimas devem registrar a ocorrência na Polícia Civil. O caso é tratado como estelionato virtual. Uma rua cedeu no bairro Barra, em Muriaé. O deslizamento aconteceu durante a chuva de hoje. A Defesa Civil acredita que um dos motivos do desmoronamento da rua seria uma obra em andamento na rua de baixo. Nosso parceiro Paulo Vitor, do portal Muriaé, traz as informações. Os moradores da rua Paulo Emílio Carlos Dias, na parte alta da Barra, levaram um susto. Parte do asfalto cedeu durante a chuva que caiu à noite. De acordo com a Defesa Civil, o motivo do deslizamento é devido a uma obra que está sendo feita bem abaixo da rua. Ainda durante a noite, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e interditaram parte da via. Esse prédio ao lado não sofreu interdições, mas os moradores foram orientados a ficarem atentos e os carros que estão na parte baixa da garagem, a princípio, não poderão ser retirados. Nesta quarta-feira, equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Demutran virão aqui e farão uma outra avaliação para saber quais as providências serão tomadas nos próximos dias. A previsão para esta quarta-feira é de chuva no decorrer da tarde. Em nota, a Prefeitura de Muriaé informou que o buraco foi causado por uma obra particular e o proprietário se responsabilizou pelo ocorrido. As providências para as obras de contenção da encosta, restabelecimento da via e a proteção dos moradores já estão sendo tomadas. O prefeito de Alto Rio Doce, Vitor de Paiva, está sendo investigado pela aquisição de uma caminhonete de luxo para uso exclusivo do chefe do executivo. O veículo modelo Ford Ranger foi comprado por R$350 mil de uma empresa de Ipatinga, que também é ré na ação. Segundo o Ministério Público, o processo licitatório foi direcionado para a compra de um modelo específico e caracterizado como de luxo, o que é vedado pela Lei de Licitações. A ação pede o sequestro do veículo, a nulidade do contrato e da licitação, além da devolução da caminhonete à empresa ou o ressarcimento aos cofres públicos. O prefeito se defendeu. Pessoal,
na linha do fabricante do veículo adquirido agora recentemente pela prefeitura, tem vários outros veículos muito acima do valor do carro comprado para a prefeitura. Então, gente, esse carro foi comprado com muita economia ao longo dos anos aqui na prefeitura. Porque antigamente pagava-se aluguel 4, 5 mil reais por um carro aqui na prefeitura, para beneficiar terceiros. Isso a gente não fez. Nós estamos comprando carro para a prefeitura. Eu irei sair dessa cadeira e o carro irá ficar para a prefeitura, para a próxima gestão. Crianças com transtorno do espectro autista deverão ser enquadradas agora em uma nova linha de cuidados no SUS. O tratamento deve começar ainda nos primeiros anos de vida para identificar estímulos que possam apontar para a incidência do autismo. O Enzo tem 4 anos. A mãe Emeline percebeu os primeiros sintomas do filho ainda bebê. O choro era mais forte e o menino tinha dificuldades de se concentrar. Mesmo com as idas ao posto de saúde, o diagnóstico demorou. Com 2 anos e 2 meses, a gente foi de novo ali e pediu para encaminhar. Aí eles encaminharam para uma pediatra e daí lá a gente conseguiu o diagnóstico dele. E o que foi descoberto? O autismo, aí ele tem o TDAH também. O Enzo faz parte de 1% da população brasileira que vive com o transtorno do espectro autista, segundo o IBGE. A mãe acredita que se o diagnóstico tivesse chegado antes, o menino estaria melhor. Agora, sem terapia, ele está bem agressivo. Às vezes eu tenho que ser chamada na escola para poder pegar ele porque ele não quer ficar, porque ele tem crise. Por conta disso, a nova linha de cuidado para o transtorno do espectro autista leva em conta o reconhecimento precoce dessa condição. Profissionais da saúde receberão um treinamento para poder orientar as famílias. Assim, os próprios pais poderão reconhecer os sintomas. Um teste deverá ser respondido pelos pais com filhos entre 1 e 2 anos e meio de idade. O questionário ficará disponível na caderneta digital da criança. A ferramenta identifica sinais de autismo já nos primeiros anos de vida. O passo seguinte é a criação de um projeto terapêutico para que equipes de saúde possam atender as famílias com um plano de tratamento individualizado. Quanto mais cedo a gente fizer diagnósticos que dependem de terapia para a melhora, mais chance a gente tem de que esse cérebro se modifique e assuma uma posição que ajude muito o desenvolvimento dessa criança. Então, de fato, faz muita diferença fazer um diagnóstico com 5 anos e fazer com 2 anos de idade. Para a médica, a atuação precoce é o que vai garantir que a pessoa com o transtorno do espectro autista venha a ter mais independência no futuro. A chance dela ser funcional, isso significa que sobreviver por conta própria é muito maior. E aí o custo para o Estado, ele se torna muito menor. Então é uma conta que vale a pena ser feita. A gente, mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? Daí eu preciso de terapias para poder ele ter uma vida melhor. Obrigado pela companhia aqui no Jornal da Alterosa. A gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Boa noite e até amanhã. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. Unimed Juiz de Fora, o melhor e mais seguro plano de saúde da região.